Bem-vindo ao Winners Map Dicas e Aulas, aula 20, nossa 20ª aula do nosso projeto 360. Hoje eu vou falar sobre troca e eu quero propor para você que comece a encarar tudo como uma troca. Esse escambo que existe há milhares de anos é o que a gente vai usar nesta aula para você enfatizar na sua vida. E calma, vai ser muito mais simples e vai ser muito benéfico para você de agora em diante. Vamos lá? Aula troca. Ajustando a nossa câmera aqui. Pronto. Logicamente a gente começa sempre do mesmo jeitinho, que é um método, né? A gente sempre segue o mesmo método. Colocando meu nome, Dominique, com C mudo para você me achar. Me achar no canal do YouTube, no nosso projeto de 360 aulas. Me achar no Instagram, onde você vai ver várias dicas que eu tenho dado para justamente lidar com essa quarentena. E mais importante, dicas de como você performar no esporte e performar na liderança comercial. Dicas bem legais. Inclusive essa semana eu fiz uma sobre treino sério. Mas entra lá e confere. Qual que é a minha prerrogativa aqui? É que a partir de agora você encarasse tudo como uma troca. Ou seja, a partir desse momento você vai encarar tudo que você imaginar como uma troca. Eu estou falando de relações, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de situações. Então você vai começar a encarar tudo como uma troca. Então você tem um item que você vai trocar por outro item. Se você vai ter dinheiro que você vai trocar por item, ou um item que você vai trocar por dinheiro. Tudo começa a encarar como uma troca. Calma, eu vou explicar o que tem por trás disso, mas experimente começar a encarar tudo, inclusive as relações interpessoais, as relações que você tem com seus familiares. Mas calma, eu vou te explicar o porquê. Legal? E isso tem dois aspectos para que você faça essa abordagem de encarar tudo como uma troca. O primeiro deles é justamente esse convite, ou seja, eu estou te convidando para a experiência de encarar tudo como uma troca. Por que eu estou te convidando para a experiência? Porque a partir do momento que você começar a praticar, a perceber, a entender esse processo, o que você vai desfrutar ou o que vai vir à tona? A percepção de valor. Ou seja, uma troca ela não acontece se não tem percepção de valor. Ou seja, não adianta, se você quer trocar uma coisa com uma outra pessoa e ela não vê valor, ela não vai trocar. Então essa experiência que eu estou te convidando, ela vai ter como efeito colateral, e é o que eu quero que você passe, pela percepção de valor. Ou seja, se não tem valor, as pessoas não fazem uma troca. Vou dar um exemplo. Se eu pego esse livro aqui, ofereço esse livro para você por 20 mil reais, a troca não vai acontecer. Eu tenho que falar alguma coisa, trazer alguma coisa para que tenha uma percepção de valor. E aí quando você olha as coisas como uma troca, não encaixa, não acontece. Agora, se eu falar para você, olha, este livro aqui, você vai conseguir transformar coisas em ouro. Opa, 20 mil reais já começa a fazer sentido. Então é diferente quando você encara as coisas de outra forma, dinheiro, essas coisas. Não, encara como uma troca. Se você está trocando esse item por esse item e a troca não está acontecendo, é que a percepção de valor não está acontecendo. E é essa que é o grande reflexo sobre a experiência de você encarar tudo como uma troca. Vamos nas relações? É a mesma coisa. Se entre esposa e marido não tem uma troca de carinhos, a relação não persiste. Entre os filhos e os pais, se não tiver uma troca de carinho, a relação não persiste.
entre o time. Se você não der autonomia para eles, eles não vão te devolver confiança. E da mesma forma, se você não suporta eles, eles não vão te suportar. Comece a encarar tudo nessa perspectiva. Legal? Agora vamos para o nosso segundo ponto. O segundo ponto, ele funciona da seguinte forma e ele é um grande alerta. Mas Dominique, por que um alerta? Porque neste segundo ponto que você vai entrar na questão que eu aponto aqui, no óbvio. Como assim, Dominique? Por quê? Simples. Quando você, por exemplo, um vendedor, ele vai lá, faz uma apresentação uma vez. Ele vai lá, faz uma apresentação uma segunda vez. Aí vai um outro cliente, faz uma apresentação pela terceira vez. E esse é aquele vendedor que treina, aquele vendedor que, sabe, acredita e estuda e faz toda a tarefa de casa. Aí ele vai lá e mais uma vez fica mais craque no produto. Isso significa que ele tem 4 vezes mais a experiência. Ou seja, ele começa a tudo relacionado àquele assunto começa a ficar óbvio para ele. Legal? Agora, aonde está o problema disso? Que quando você vai apresentar isso para uma pessoa pela primeira vez, o que você acha que acontece com aquela pessoa? Para ela, o processo não é óbvio, não é simples. Ele não está caminhando com você 4 vezes mais rápido. Você está acostumado a correr 10 km ao pace de 5. Essa pessoa aqui está acostumada a correr ao pace de 7. Ou seja, o ritmo de absorção dela não vai ser o mesmo. Então o que é óbvio para você não vai ser óbvio para ela, principalmente porque essa é a primeira vez dela que ela está escutando esse assunto. E qual que é a grande preocupação nesse cenário? É porque a pessoa ou ela vai ser educada, falando que está atendendo, que está entendendo, e ele está te atendendo por respeito, ou pior, ele vai falar assim, nossa, realmente isso é muito bom, mas eu não troco. Mas por quê? Porque não ficou óbvio para ela a percepção de valor do que você está oferecendo. E se a outra pessoa não está entendendo, ela nunca vai ter percepção de valor. Como que você vai ter percepção de valor de uma coisa que você não entende? Simples assim. Agora, como que a gente resolve isso, Dominique? Simples, porém vai exigir de você treino. É uma coisa que eu já falei em outros vídeos e que você não pode esquecer. É através da repetição. Ou seja, se você tomar o cuidado em repetir a informação de uma forma clara, trabalhando ela de uma forma repetida, o que vai acontecer? A outra pessoa passa a começar a entender. Porém, não é repetir que nem papagaio, é repetir de uma forma estruturada. Lembra de uma outra aula que eu dei sobre comunicação? Se eu falo azul, o outro lado tem que entender azul, e quando eu peço para ele repetir, ele tem que repetir azul. Então a repetição funciona da seguinte forma: passei a informação, você entendeu? Me repete o que você entendeu, ou me fala nas suas palavras o que você entendeu, ou realmente você entendeu de que forma? Faça com que a pessoa externalize a informação, que aí você vai conseguir trazê-la para o seu universo, que é óbvio para você, e vai ficar óbvio para ela, porque aí vocês vão se comunicar na mesma linguagem, azul, azul. Legal? Então basicamente o que a gente está falando é passe a encarar tudo como uma troca, que você vai começar, você vai começar a perceber através da experiência o que é valor, porque se o outro lado não perceber o valor, ele não vai trocar. E segundo, você vai aprender a tomar cuidado com o que é óbvio para você, tem que ser óbvio para o outro, senão a troca não acontece. Ela não acontece, porque não está óbvio para as duas partes. E como você vai resolver isso? Através da repetição. De forma repetida, você vai fazendo com que a pessoa entenda, mas não como um papagaio. Legal? Essa é a nossa aula 20.
eu deixo para vocês, como sempre, a imagem para vocês terem aí o seu rascunho. E dê o seu like e espero que você tenha gostado. Um grande abraço!